Irmãos, irmãs, paz do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos voltar às nossas lições. Hoje estaremos fazendo uma meditação na lição número 12. A lição com o título Finalidade dos Milagres de Deus. Ou os milagres realizados por Deus, fazendo uso de seus servos para poder manifestar esses milagres. Então nós vamos estar fazendo estes estudos hoje, meditando na palavra de Deus, para que os irmãos professores possam ter um acompanhamento dentro do assunto e assim falarem com eles, né, com os juvenis, os adolescentes, de uma maneira mais simples possível. E ainda que milagre, a gente usa sempre a expressão que milagre se crê, se acredita e não se explica, não existe assim alguma coisa que venha a definir a realização de um milagre, mas o milagre, ele é uma manifestação de poder de Deus. E justamente esta é a finalidade principal. É Deus demonstrando o seu poder, né, sua soberania na realização de milagres, mas o mais importante é que nós vamos meditar sobre a finalidade deles, tá bom? Os irmãos tendo material de classe em mãos. Depois nós vamos ver algumas referências. A introdução vai dizendo assim: nesta lição, veremos como Deus agiu no passado, por meio de seus profetas, e nos últimos dias, como exaltou sobremaneira o seu Filho unigênito com grandes obras e poder, para louvor e a sua honra e majestade. Ainda diz assim: estudaremos ainda o propósito da realização dos milagres. Notaremos, por fim, que Jesus realizou e viveu milagres para a redenção de nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Então, o assunto será desenvolvido neste ponto, está bem, meus irmãos professores? É mais incisivamente a respeito de milagres que ocorreram, milagres que estão registrados dentro da palavra de Deus e procurarmos entender a finalidade específica ou a razão pela qual Deus realizou estes milagres e fazendo uso aí da sua palavra. Os irmãos têm um texto áureo que está em João, capítulo 21, verso 25, e depois tem uma leitura bíblica que daí extra os irmãos podem desenvolver em classe mesmo, em Atos capítulo 2, versos 17 a 24. Está bem? Vamos lá. Vamos começar no parágrafo 1. Nós temos lá no parágrafo, no tópico 1, os milagres de Deus, e no parágrafo 2, um pouco abaixo, só os irmãos acompanharem. Nós temos aqui os milagres de Deus, temos um primeiro parágrafo que inicia lá, segundo as Escrituras e assim vai. Depois nós temos um segundo parágrafo. Neste segundo parágrafo eu inicio uma leitura. Diz assim: nesse contexto, surgem os milagres registrados na Bíblia, também identificados como sinais, prodígios e maravilhas, que são obras divinas que, de um modo visível, excedem as leis naturais. Comumente são relacionados com os feitos de Moisés e Arão e com os dos profetas Elias, Eliseu e Daniel. E também temos aí as referências, e suas importâncias foram compreendidas e reconhecidas sobre os milagres. Então é isso que nós vamos estar meditando hoje. Finalidade específica dos milagres. E aí os irmãos professores, as irmãs, vamos ver se a gente procura ter um diálogo com eles para orientação e ensino de uma forma bem simples, conduzindo eles a um primeiro entendimento da necessidade ou da realização destes milagres. Em toda a Bíblia, isso desde o início, né? Nós vemos muitos milagres de Deus. Muitos milagres. E logo no início, os irmãos podem observar que coisas que aconteceram, que estão escritas dentro da palavra, coisas que se manifestaram do nada, que surgiram do nada no sentido assim, era algo inesperado, algo que não havia uma primeira expectativa, não é? Ou uma imaginação do que pudesse vir a acontecer. E Deus
surpreendedor, como sempre foi e é. Deus surpreende com a realização de milagres. Então a Bíblia está repleta. É só os irmãos, dentro das meditações que já fizeram, além daquilo que nós vamos meditar hoje, os irmãos podem fazer lembranças, reflexões com eles em sala de aula, tá? E até os irmãos podem comentar sobre determinados assuntos, buscando uma orientação, um entendimento na palavra de Deus. Irmãos, notarem bem, digamos assim, lá no início de todas as coisas, o fato de Deus já estar realizando uma obra em Adão e Eva e coisas que aconteceram mesmo no Éden, podemos ver como milagres de Deus, como muitos milagres de Deus. Depois, consequentemente, na vida de Abel, na vida de Enoque, na vida destes homens de Deus que ficaram como referência, não é? Fidelidade a Deus e comunhão com Deus. Então, muitos são os milagres ocorridos. Nós temos, no caso de Abraão, quando está para oferecer Isaac, Deus providencia um cordeiro. O cordeiro apareceu ali, apareceu atado, né? Irmãos, tentem imaginar a cena. Estava ali ele na iminência de oferecer Isaac, repentinamente aparece o quê? Um cordeiro, atado. Atado significa amarrado pelas patas, né? Quem fez isso? Quem amarrou? Quem fez o cordeiro aparecer ali de repente? Quem foi que amarrou o cordeiro? Então os irmãos vejam, parecem coisas simples e que passam desapercebidas, mas é milagre. Então, para que Deus venha a intervir, trazendo solução a uma situação que não está no alcance do homem mudar, Deus vai e faz milagre. É isso que é milagre. Milagre é uma intervenção divina que foge todas as possibilidades humanas de que venha a solução. Isso é milagre. Tudo bem que hoje nós vivemos um tempo muito avançado, a ciência se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu e existe uma vaga de suposições no mundo incrédulo, no mundo carnal, de que a ciência tem ocupado o lugar de Deus de muitas formas e de muitas maneiras. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira, porque grande parte das coisas que a ciência tem feito é em decorrência da maneira como o próprio Deus tem deixado a humanidade caminhar. A inteligência humana é algo que vai se desenvolvendo cada vez mais, mas isso não significa nada para nós crentes. Milagre é algo que vai muito além de uma capacidade científica. Isso não tem como nós fazermos um paralelo, não é? Nem fazer uma comparação, porque isso seria muito perigoso. Mas está bem. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos abrir em Êxodo capítulo 3, nós vamos iniciar lá. Os irmãos professores abram em Êxodo, livro de Êxodo capítulo 3. Vamos fazer algumas reflexões nos próprios pontos que estão na lição propriamente, na lição 12, tá? Êxodo capítulo 3, verso 20, está escrito assim, é Deus dizendo a Moisés, está escrito assim, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então essa palavra foi dita por Deus. Deus usou a vida de Moisés para tudo isto, né? Deus falou com Moisés que haveria de fazer isso. O que Deus ia fazer? Deus ia realizar milagres no Egito. Irmãos, vejam bem. Uma coisa muito importante em se dizer a respeito da natureza do milagre, ele pode ter primariamente uma aparência de algo positivo, mas pode ter primariamente a aparência de algo negativo. Mesmo sendo negativo, não significa que Deus não tenha operado. Ou seria num sentido que os irmãos podem conversar com eles assim para fazê-los entender que uma coisa pode ser terrível, assustadora, espantosa, às vezes pode até ser definida por muitos como algo mal, como algo ruim, e alguém atribuir aquilo a uma operação do mal, atribuir aquilo ao próprio diabo.
Então, irmãos, vejam bem que não é sempre assim na palavra de Deus. Aqui, neste caso, Deus está dizendo que ele haveria de operar milagres no Egito. E Deus diz para Moisés que ele haveria de operar no Egito minhas maravilhas. Irmãos, viram aí escrito? Êxodo capítulo 3, verso 20. Qual é o outro nome que Deus dá a milagres que ele haveria de realizar? Maravilhas. Então, mas o que aconteceu lá? Lá aconteceu peste nos animais, praga dos piolhos, praga das moscas, água tornando-se em sangue. Lá ocorreu coisas terríveis, praga das trevas, chuva de granizo com fogo. Foram coisas ruins, coisas más, coisas terríveis. Mas do que Deus chama isso? Do que Deus chama? Minhas maravilhas. Por quê? Porque nada espanta Deus, Deus não é pego de surpresa, Deus não está em expectativa com nada, tudo vem através do seu poder, das realizações, das obras das suas mãos. Então, irmãos, vejam bem, isso é milagre. Minhas maravilhas. Ao ponto que também outros milagres há na palavra de Deus que já tem uma definição de algo melhor, algo bom, como nós vamos ver daqui a pouco, os muitos milagres realizados por Jesus, né? Que já tem uma definição de algo num sentido mais positivo. Não que esses que têm aparência de mal sejam negativo, totalmente negativo, mas atribui-se a eles algo ruim. Mas independente disso, foi Deus quem fez. Deus permitiu que todos aqueles males que eram milagres viessem sobre a terra do Egito para castigar e para trazer a destruição os deuses do Egito. Em cada milagre realizado, Deus subjugava, ou aniquilava, ou humilhava um deus do Egito. Porque os egípcios tinham dezenas de deuses e adoravam a todos eles. Até o rio Nilo era um deus para os egípcios, mas Deus fez o Nilo ficar todo banhado em sangue. Foi um milagre de Deus. Mas havia uma finalidade, porque Deus não faz as coisas simplesmente por fazer. Nosso Deus é um Deus racional, é um Deus inteligente, é um Deus supremo, soberano. Faz as coisas com razão, não é antilógico, faz as coisas com racionalidade. Então, quando Deus fez o Nilo se transformar em sangue, Deus estava subjugando o Deus Nilo, que era o rio amado, reverenciado pelos egípcios. E assim por diante, todas as outras pragas que sucederam ali. Tá? Como mesmo a praga das moscas. Até isso para os egípcios era um deus. Os egípcios adoravam animais, insetos, e Deus mostrava que aquilo que para eles era um deus era mal, era ruim. Ou, ao invés de trazer sobre eles bênção, trazia sobre eles desespero, angústia, maldição. Então, assim foi com cada situação ocorrida ali. Então, é assim que Deus fala, né? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então, os irmãos, notem bem que aí nós temos aquele ponto na palavra, né? Que Deus fazia com que Faraó os deixasse ir, mas no mesmo instante resistia-lhe e Faraó impedia. Mas até isso era milagre. Então, os irmãos, vejam, há muito milagre. E tem que tentar encontrar uma linguagem para conversar com eles de uma forma que ajude eles a entender a extrema, a extraordinária soberania de Deus dominando os corações dos homens, não é? Até isso que Deus fazia era milagre. Deus agia no coração de Faraó, resistindo-lhe e amolecendo-lhe, resistindo-lhe e amolecendo-lhe. Mas em cada momento que Deus resistia, vinha um outro milagre subjugando mais um Deus, até que completando os 10 milagres na terra do Egito, por último e derradeiro foi a morte dos primogênitos. Que na grande verdade aí nós temos nisto também a revelação de mais um milagre que cumpriria-se em Jesus, nosso Salvador, não é? Que seria o anjo destruidor passando a meia-noite na terra do Egito e ferindo os primogênitos na terra do Egito. Porém, mais um milagre, a casa que estava com os umbrais manchados do sangue do cordeiro, não havia morte.
Não havia morte porque ali o cordeiro já tinha morrido. E a morte do cordeiro trazia vida para os israelitas que estavam protegidos dentro de suas residências. Então isso é milagre. Vamos vejam bem. Quanto milagre, quanto milagre. Mas todos eles com uma finalidade, né? Todos. Finalidade dos milagres na terra do Egito: subjugar os deuses amados pelos egípcios, reverenciados pelos egípcios, um a um, e no derradeiro milagre, a revelação do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, milagres e milagres e milagres. Depois nós temos também, ainda no capítulo 7 de Êxodo, no capítulo 7, verso 5. Os irmãos professores observem que esse ponto é bom, tá? Êxodo capítulo 7, verso 5, diz assim, ó: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então vejam bem, qual era a finalidade? Deus ia realizar milagres, prodígios. Para qual finalidade? Para que os egípcios saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não o Deus a quem eles adoravam. Então, existe uma característica muito interessante no milagre. Deus realiza milagres porque, ao mesmo tempo, através do milagre, Deus está se revelando. Deus está se mostrando presente na obra do milagre. O milagre acontece, ele é de ordem visível, porém, de maneira invisível, Deus está sendo revelado ali. Deus está se revelando no milagre. E a finalidade era para que os egípcios soubessem que o Senhor era um Deus. Ele sim, era o único Deus. Como ele disse a Moisés lá no Sinai: eu sou, né? Eu sou. Quando Moisés, então, disse isso aos filhos de Israel, eles perguntaram: que Deus te enviou aqui? E Moisés disse: eu sou, me enviou a vós. É o Senhor nosso Deus. Tá? Então, este é o capítulo 7. Lá no primeiro livro dos Reis, vamos avançar um pouquinho agora. Primeiro livro dos Reis, irmãos, observem bem. Tá? Capítulo 18. Vamos para lá agora. Agora nós vamos lá para Elias, Eliseu. Quantos milagres, hein? Quantos milagres. Além de outros mais. Os irmãos podem, numa reflexão, falar com eles de Samuel. Meu Deus, quantos milagres, não é? Para que Deus trouxesse uma aprovação à fidelidade de Samuel diante do povo, Samuel orou e pediu a Deus que Deus mandasse um sinal, para que através desse sinal os filhos de Israel crescem ainda mais, que Samuel era levantado por Deus para tal ofício. E Samuel pediu trovões e relâmpagos, e naquele dia, era dia de céu azul, de repente Deus rebuliçou o céu e Deus enviou trovões e relâmpagos. Então, milagre, onde já se viu um dia de céu azul e um profeta vai e clama a Deus, Deus faz o tempo fechar e vem chuva, e vem trovoada, e relâmpagos e trovões. Então, vejam, é milagre. O próprio Deus comandando, né, a natureza, ordenando a natureza que se manifeste através de um milagre para que ele confirme a sua determinação na vida do seu servo Samuel. E aqui, em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 37, nós temos a palavra de Elias, quando ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então está aqui. Os irmãos falem com eles, tentem falar com eles assim de uma maneira resumida. Esse é o desafio do Carmelo, que nós já estudamos lá atrás. Elias conclama o povo: vamos ao Carmelo e vamos fazer um desafio. Eu vou invocar o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vocês invocam Baal. O Deus que responder com fogo, este será Deus. Aí o que aconteceu? Já falei com os irmãos, mas vamos repetir, porque esse ponto é importante, né? Naquele dia, os profetas de Baal clamaram, e nada aconteceu. Por quê? Porque eles, os profetas de Baal, eles sabiam que o mal, e muito claro, né? Debaixo de uma determinação de Deus, para manter muitos no engano, o mal também fazia prodígios. E muitas vezes eles invocavam o mal, e o mal fazia com que fogo se revelasse. Então, quando Elias propôs o desafio, eles disseram: é boa essa palavra, vamos, estamos aceitando o desafio. Porque eles sabiam que de vez em quando, nas suas realizações litúrgicas, espirituais, religiosas, manifestavam-se prodígios operados pelo mal, com uma permissão de Deus,
para manter muitos no engano. Os irmãos vão entender melhor isso lendo Tessalonicenses, que a muitos é enviada a operação do erro, para que creiam a mentira. E isso é uma coisa séria de se tratar pela Sagrada Escritura. Muitos são conduzidos pela operação do erro, para que creiam a mentira. Como assim? Deus, quando opera milagres, é para bem. Mas se Deus permite que o mal realize alguma coisa, é para mal. Nunca será para bem. É o caso aqui. Mas Elias conclama o povo, mas agora a situação muda. Agora o desafio é entre o bem e o mal. Quem prevalecerá? E Deus vai e honra Elias. Porque Elias clama, Senhor, responde-me, para que todo mundo saiba que só tu és Deus. Aí o que Deus fez? Naquele dia Deus ordenou todas as hostes do mal que ficassem sem uma ação possível, né? E Deus enviou o fogo do céu. E o fogo consumiu o holocausto onde Elias estava. Todos os irmãos notem bem. Depois nós temos a próxima palavra. Não é? Verso 38. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E tudo lá. E o 39. O que vendo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, irmãos, percebam bem. Qual foi a finalidade? Isso que é importante. É o que nós estamos meditando. Lição 12. Tentem falar com eles assim. Lição 12. Qual é a finalidade? Deus usou Elias. Deus já inspirou Elias. Elias já estava sabendo com Deus de tudo que haveria de suceder. Mas qual foi a finalidade primordial? Para que o povo conhecesse que só o Senhor é Deus. Tanto que depois de todo o milagre ocorrido, os profetas de Baal clamaram, nada aconteceu. Elias clamou, fogo do céu veio. Ato seguinte, o povo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, qual é a finalidade? Através de grandes milagres, Deus se revela. Foi como eu disse, o milagre é algo misterioso, muitas das vezes invisível. Em outras ocasiões, manifesta-se visivelmente. Mas com qual finalidade? Para que o Deus invisível se mostre visível. Ou seja, ele está ali, Deus está presente. E o povo então disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, sempre houve esse intuito. É isso que irmãos precisam falar com eles. Sempre houve esse intuito da parte de Deus. Deus não realiza milagre por realizar, sem razão alguma. Sempre há um propósito, sempre há um desejo de Deus, sempre há já uma vontade de Deus na realização de seus milagres, tá? Depois, irmãos, vão poder estudar muitos milagres no tópico 2, realizados por profetas Elias e Eliseu, viu? Muitos milagres, muitos milagres. E em cada um havia um símbolo, havia uma forma de Deus se revelar, tá? Em cada um deles. Irmãos, vão ver. O milagre extraordinário é o milagre de Naamã. Se vocês quiserem meditar com eles, procurem tentar desenvolver o assunto. O milagre ocorrido com a Naamã é evangelístico. O milagre realizado em Naamã é evangelístico. Aí os irmãos podem pensar, mas como assim, irmão Alan? Aqui é Antigo Testamento, o assunto de Eliseu e Naamã, general da Síria, é Antigo Testamento, mas era evangelístico. Por quê? Porque Naamã, ele achou que se ele mergulhasse nos rios lindos de Damasco, na Síria, ele podia ser curado lá, porque lá a água do rio era bonita, cristalina, mas, no entanto, qual foi a palavra de Deus através de Eliseu? Não, você vai mergulhar no Jordão, porque o Jordão lá representa o Evangelho. Representa o quê? É algo simples, é algo humilde, mas é lá que você tem que mergulhar. Você tem que se submeter à vontade de Deus para você ser curado e ser salvo. Mas Naamã primeiro foi quebrado, foi humilhado. Veja que foram vários milagres que aconteceram ali. Aí ele deu 7 mergulhos e saiu curado da lepra. Então, foi no Jordão. O Jordão é o Evangelho. E o Evangelho é milagre. Todos os irmãos vejam bem. Tá? E dentro da lição 12 ainda, vamos próximos de finalizar, nós temos o tópico 3. Tópico 3, olha só. Alguns milagres realizados por Jesus. Quantos milagres os irmãos vão poder estudar? Se os irmãos professores olharem o tópico 3, tem muitas referências aí. Leiam elas, meditem nelas, tá? Eu não vou uma a uma, porque o tempo será muito prolongado. Mas os irmãos podem ver. Olha a quantidade. Olha, por exemplo, no parágrafo 2 lá, olha. Olha o parágrafo 2. Transforma água em vinho, João capítulo 2. Acalma a tempestade, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4 e Lucas 8. Multiplicação dos peixes e pães, Mateus 14.
Marcos 6, ó, sobrepujar doenças e demônios, cura do leproso, olha para vocês verem. O criado do centurião, olha quantos milagres, irmãos, quantos milagres, né? E por fim, até sobre a sua morte e ressuscitar. E depois também fala sobre ressuscitar a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. E o milagre da ressurreição de Lázaro, todos os milagres. Mas, irmãos, enfatizem uma coisa com eles. Se nós estamos na lição 12, pretendendo meditar sobre a finalidade dos milagres, irmãos, vejam bem, todos estes milagres, quando Jesus os realizava, tinham uma finalidade. Qual que foi a finalidade que nós demos agora há pouco? Que Deus, através dos milagres, fazia com que o povo reconhecesse a sua soberania, seu poder, sua autoridade e também o seu amor, a revelação do seu amor. Isso acontecia. No caso de Jesus é a mesma coisa. Quando Jesus realizava milagres, os milagres realizados por Jesus evidenciavam o seu ministério, né? Evidenciavam o seu ministério, sua autoridade, evidenciavam ele como o próprio Filho de Deus, tanto que Jesus falou assim, eu faço como o Pai me ensinou, eu faço do que aprendi do Pai. Então, os irmãos, notem bem, tudo que Jesus fazia, até mesmo a realização dos milagres, era para glorificar a Deus Pai, para exaltar o nome do Senhor. E um ponto crucial, que esses irmãos não podem se esquecer de falar com eles, a maioria dos milagres de Jesus, se vocês lerem, vocês vão encontrar sempre assim, Jesus dizendo, tal pessoa recebia o milagre, recebia a cura. O que Jesus dizia para ela? A tua fé te salvou. Curioso, Jesus não dizia a tua fé te curou. Para nenhuma pessoa que Jesus realizou um milagre de cura, o cego que voltou a ver, o surdo que voltou a ouvir, o mudo que voltou a falar, o coxo que foi andar, todos eles, um a um, até aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, que há anos padecia, tendo gasto uma fortuna com os médicos e indo cada vez pior, até para ela, quando Jesus lhe tocou e estancou a sua enfermidade, o que Jesus disse? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, os irmãos, notem bem, olha quantos milagres. Nós podemos meditar com eles. Primeiro, ele chamou ela de filha. Isto está no texto. Quem é que sai chamando qualquer um de filho por aí? Não é qualquer um, irmãos. Você vai chamar o filho do seu vizinho de filho? Não vai. O filho do seu vizinho é filho do seu vizinho. Mas e Jesus? Jesus chamou ela de filha. Eu quero chamar a atenção dos irmãos notarem isso. Porque ela passou naquele momento por uma fé tão extraordinária em Jesus que o milagre que ela recebeu não foi só da cura física. Ela recebeu a cura da alma. Então, 2 milagres esta mulher teve. Ela recebeu a cura física, porque o seu sangue estancou, e ela recebeu a cura da alma, porque Jesus chamou ela de filha. Naquele instante, ela passou a ser uma filha de Deus. E Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então, os irmãos, notem bem. Milagres de Jesus por uma finalidade, para Jesus ser cada vez mais autenticado, revelado como Filho de Deus e como aquele que veio para perdoar pecados, para curar, para restaurar, e tantos milagres que evidenciam o poder de Cristo e fazem isto, fazem com que as pessoas reconheçam o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.